Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ser edificados com a palavra do nosso Deus. Nós estamos seguindo aí uma grande jornada, onde nós começamos o livro de Romanos. Se você ainda não teve o prazer de ler o livro de Romanos, essa sem dúvida é uma oportunidade, um convite e um incentivo para que você o faça aí nos seus momentos de devocional. Nós estamos ainda no capítulo 1, portanto, se você perdeu ainda alguma mensagem, você pode ir até o nosso canal no YouTube e também conferir as outras mensagens, mas nesse momento, hoje, nós vamos ter aí então a pregação nos versos 26 a 27. Eu vou repetir para que você possa achar aí na sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, os versos 26 a 27. Assim nos diz a palavra do Senhor, Romanos capítulo 1, versos 26 a 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Irmãos, nós começamos então esse livro, aliás, essa carta fantástica do apóstolo Paulo à igreja de Roma, falando que Paulo tinha o interesse de ter ali, junto com aqueles irmãos, uma parceria. O objetivo do apóstolo Paulo não era outro que não a pregação do evangelho de Deus. E por quê? Porque ele diz que o evangelho de Deus é o poder de salvar o pecador. Então, a razão disso é porque Paulo entende que todos nós, sem exceção, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ou talvez, como o próprio Paulo fala em Romanos, não há um justo sequer, não há quem pratique o bem, não há quem entenda. Ou seja, todos, indistintamente, toda a raça humana necessita de Cristo Jesus. Necessita do Evangelho. Irmãos, Paulo estava preocupado com isso porque ele diz, quando eu olho para as pessoas, elas não estão interessadas em Cristo. E por mais que a gente prove, talvez, com a nossa boa retórica, por mais que a gente mostre a natureza e o firmamento e diga, olha, aquilo é obra das mãos do Senhor, portanto todos são indesculpáveis, ainda assim as pessoas não entendem ou não compreendem. Você deve conhecer alguém próximo a você, quem sabe aí no trabalho, na sua casa, que ele diz com todas as letras que ele não acredita em Deus. O chamado ateu. Você não conhece pessoas assim? Ou diz que Deus, quem sabe, é uma invenção de um povo que escreveu um livro e que hoje está aí e que a gente nem sabe se é verdade. Aliás, essas indagações fazem parte. Porque eles ignoram a criação. Mas Paulo diz que eles ignoram, inclusive, até a própria consciência. E o ser humano, meus irmãos, a gente sabe que ele despreza o conhecimento de Deus. Tanto é que Paulo diz que você só vai ser salvo se um dia Deus o trazer salvação. E quando ele usa essa expressão, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você já viu algum morto ter alguma vontade? Você já viu algum morto, de repente, falar? Isso não acontece. Porque quando a morte vem, ou quando chega a morte, tudo é zerado. Ou seja, e a Bíblia diz que é assim a condição do homem sem Cristo Jesus. O homem sem Cristo, ele está como? Morto em seus delitos e pecados. Essa é a condição, primeiramente, do homem. Por isso, Paulo diz, é necessário, então, que a gente pregue o Evangelho. É necessário, então, que nós falemos de Cristo Jesus às pessoas. Porque as pessoas, e ele diz isso no capítulo 1, elas sufocam o conhecimento de Deus.
É tão interessante pensar que, embora ele sufoque o conhecimento de Deus, todo ser humano é necessariamente um adorador. Pode não ser do Deus verdadeiro, mas todo ser humano tem um coração voltado para a adoração. É o que os teólogos antigamente chamavam de o sêmen da religião. Ou seja, a semente da religião. Todo ser humano quer uma religião. Aliás, você conhece um povo que não tenha algum tipo de ídolo, algum tipo de Deus, algum tipo de culto? Se nós olharmos para os mais remotos povos, e até para os povos que estavam aqui na América antes dos europeus chegarem, nós vamos ver que todos os povos tinham uma experiência com Deus. E Paulo diz isso porque o nosso coração sem Deus é dado à adoração, mas sem Deus essa adoração não passa de idolatria. Ou seja, nós não olhamos para o lugar certo, nós não cultuamos o Deus certo. Logo, o homem, ele dá sempre lugar ao seu pecado. E a palavra de Deus diz que uma vez que você dá lugar ao pecado, o pecado chama um outro pecado, ou, parafraseando a Bíblia, um abismo chama outro abismo. O homem, então, meus irmãos, ele é veloz em correr para o pecado. O homem, então, é veloz para correr para a imoralidade. O homem é veloz para correr para a violência e por aí vai. E como consequência do seu pecado, a Bíblia diz que muitas vezes Deus abandona essas pessoas à sua própria sorte, no sentido de que eles são entregues às suas paixões. Ou seja, um dos maiores castigos que Paulo nos diz aqui é quando Deus deixa de agir poderosamente, tira a sua mão e não refreia o coração das pessoas. Ser entregue ao nosso próprio coração, segundo o que Paulo nos diz aqui, é um dos castigos que essas pessoas recebem, porque não adoram a Deus, mesmo sabendo e mesmo tendo a assinatura de Deus na criação, mas eles desonram a Deus. Por isso, meus irmãos, hoje, nesta noite, o tema da minha mensagem é entregues ao coração mau. Entregues ao coração mau. Porque é assim que começa esse texto. E esse texto, ele fala de algo que é muito polêmico, não para a palavra de Deus, mas de algo que é muito polêmico para os nossos dias. Por isso, antes de nós adentrarmos necessariamente nos assuntos do verso 26 e 27, nós precisamos lembrar que hoje esse é um tema sensível para a nossa era. É um tema sensível para os nossos tempos. Paulo está falando aqui do que hoje é chamado de relações homoafetivas, que obviamente ganha esse nome para nós hoje. O que ele está dizendo são de pessoas que deixam, e ele usa essa expressão, deixam o contato natural para então se relacionarem com uma pessoa do mesmo sexo. E como a gente pode definir então essa ideia de homoafetividade? Uma boa definição é que homoafetividade, ou relação entre pessoas do mesmo sexo, tem a ver com a relação, tem a ver com a atração e o relacionamento. Ou seja, tem a ver com um sentimento do coração, mas também tem a ver com uma ação. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, desde a criação lá em Gênesis, nós vemos que Deus criou homem e mulher. Portanto, o relacionamento dado pela Bíblia é aquele relacionamento em que um homem deixa a sua mãe, deixa o seu pai e se unem à sua mulher e os dois então formam uma só carne. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 14, quando ele fala sobre os princípios do casamento, ele diz que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Mas, irmãos, esse tema nos nossos dias tem ganhado uma grande visibilidade. Aliás, se você se lembrar, você vai saber que existe aí, todo o mês de junho, a ideia de uma passeata, em que reúne pessoas que têm essa convicção, que têm essa organização. Não é à toa que há mais de 30 anos existe uma militância, se assim eu posso dizer, chamado LGBTQIAPN+. Desculpa aqui pela sigla, mas ela já foi mudada ao longo do tempo. E essa sigla, então, ou essa militância, por assim dizer, tem a ideia de querer falar que essa relação deve ser uma relação aceita e que, portanto, todas as pessoas devem entender assim como natural.
Embora, meus irmãos, isso seja passado para nós e isso ganhe até muitos adeptos na mídia, influenciadores e tal, quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós entendemos que essa relação é dada por Deus desde Gênesis. O que mostra que nós temos uma verdade que nós chamamos aqui de judaico-cristã, e judaico porque a ideia do judaísmo do Antigo Testamento relacionada ao Novo Testamento do cristianismo, de que de fato Deus nos dá uma visão de como devem ou como é o relacionamento das pessoas. Mas esse movimento, por assim dizer, luta justamente com essa questão. E esse movimento ele tem ganhado e mobilizado cada vez mais força. Políticos, artistas, influencers, filmes, novelas e outras coisas. A ideia é cada dia mais fomentar na nossa cabeça ou querer colocar para nós algo como natural. Além disso, meus irmãos, essa organização tem a ideia de fomentar pautas que nós chamamos aí de identificação de gênero. A ideia de que não existem só dois gêneros, como até então nós achávamos. A ideia é que existem múltiplos gêneros. Não tem só um homem e uma mulher. Mas pode ter um homem, mas que por dentro ele se entende como mulher, mas que ele se relaciona com outra mulher. Pode ser alguém que se entenda como mulher, seja homem, mas se relaciona com outro homem. E assim a gente pode fazer esse ciclo. E segundo algumas estatísticas, isso não dá para a gente entender muito bem, mas existem cerca de mais ou menos 30 possibilidades distintas acerca disso. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus tem a nos dizer? E parece até estranho pensar sobre isso, mas quando nós olhamos, a nossa Constituição, lá no seu artigo 5º, nos garante a livre manifestação do nosso pensamento. Portanto, eu posso entender, como cristão e brasileiro, que eu respeito a vida das pessoas que tomam decisões diferentes das minhas. Aliás, isso é um princípio bíblico, inclusive. A Bíblia não nos diz que nós devemos fazer evangelismo pela violência. A Bíblia não nos diz que a gente deve sair por aí armados em algum momento para exterminar pessoas. Jamais essa verdade vai ser, aliás, jamais essa mentira, aliás, é pronunciada na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que como cristãos e como homens tementes a Deus, nós valorizamos a vida. Inclusive a vida intrauterina. Então, como cristãos, nós temos um valor pela vida. E por mais que eu tenha diferenças de pensamento entre as pessoas lá fora, a Bíblia me convida aqui a sentar com essas pessoas e a ter um relacionamento bom com elas. E quando eu digo assentar, não quero dizer lá o que diz o Salmo 1º, mas quando eu digo de conviver com pessoas que pensam diferentes de mim. Por isso, irmãos, infelizmente, esse rótulo que o cristianismo e talvez a igreja evangélica tenha ganhado nos últimos tempos, de uma igreja cada vez mais longe, uma igreja cada vez mais preconceituosa, isso não é verdade. Rotular o cristão porque ele tem uma perspectiva diferente do que as pessoas pensam lá fora, é uma mentira. Ou seja, eu sou diferente, penso diferente de você, mas assim como eu falei para as crianças, eu respeito as pessoas. E mais do que isso, como a própria palavra nos diz, eu amo o meu próximo. Eu amo as pessoas que pensam diferentes de mim. Portanto, irmãos, falar hoje sobre esse tema não se caracteriza, ou pelo menos não deveria se caracterizar, como algumas pessoas acham, como homofobia. Não é a ideia de um ódio contra alguém, mas entender o que a palavra de Deus tem para nós. O que Deus fala a esse respeito? E como eu e você devemos pensar isso? Só que por conta de entendermos como pecado essa prática, algumas pessoas mal intencionadas tentam colocar na opinião pública de que o cristão ele deve perseguir com violência as pessoas que fazem parte desse grupo. Mas a Bíblia não nos diz isso. Aliás, quando a Bíblia fala sobre inimigos, ele diz que o nosso inimigo, que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, irmãos, não há aqui nenhum discurso de nós contra eles. Não há aqui nenhum discurso de perseguição violenta. Aliás, não há nenhum discurso aqui de desrespeito a essas pessoas. Mas o que há aqui são valores dos quais eu e você compartilhamos pela fé.
do que a própria palavra assim nos diz. Só que hoje a gente vê um movimento de muitas igrejas, de uma chamada teologia inclusiva, que tentam talvez redefinir alguns termos, pensar alguns valores diferentes, ou quem sabe reinterpretar, ou como diria um pregador famoso ali, atualizar a palavra de Deus, para que então a gente reveja esses textos, para que textos como esse devem ser, talvez, refletir a mentalidade da época, mas não tem nada a ver conosco. Mas não é assim que a palavra de Deus deve ser lida e interpretada. Não é assim que nós devemos entender. Por mais, meus irmãos, que vários desses nossos ensinos podem muitas vezes contrariar algumas práticas e até nossas mesmo. Nós temos que entender que a maior verdade que nós temos não é o que nós pensamos ou achamos. Não é o que o artista ou jogador de futebol ou político pensam. Não é o que o filósofo um dia escreveu no seu tratado sobre filosofia, mas os nossos valores, as nossas ideias, a nossa mente deve estar cativa à palavra do Senhor. Por isso, irmãos, depois dessa introdução um pouco mais longa, eu queria colocar aqui como primeiro ponto da minha mensagem, quando Paulo diz que essas pessoas são deixados às suas iniquidades. O verso 26, então, nos diz o seguinte: por causa disso, o que é isso? Por causa da idolatria, por causa de se esquecerem de Deus, por causa de não fazerem conta de Deus, ele diz: Deus os entregou a paixões infames, porque até as próprias mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Irmãos, essa não é uma das passagens que nós ouvimos com frequência. Essa não é uma das passagens que nós talvez vamos decorar. Essa não é uma passagem daquelas que você vai colocar o versículo bíblico estampado no seu bloco de notas, ou quem sabe ali no seu quarto, na porta do seu quarto, enfim. Mas, irmãos, essa passagem nos revela uma coisa muito importante para nós, que existe na palavra de Deus parâmetros para a vida das pessoas. E por mais que lá fora as pessoas ignorem isso, por mais que lá fora as pessoas não queiram entender o Evangelho, por mais que lá fora as pessoas não queiram saber da palavra de Deus, há para nós uma verdade que é sim absoluta. E que ela não é relativizada pelo tempo ou pela época. É claro, eu não digo que nós não temos que interpretar a palavra de Deus, é claro, mas existem valores, meus irmãos, dos quais nós entendemos que são eternos. Que não está à mercê de um tempo, que não se caduca depois de alguns anos, mas são valores que a palavra de Deus nos orienta. E a primeira coisa, quando o apóstolo Paulo descreve a corrupção radical do ser humano, ele enxerga que o comportamento homossexual é o comportamento que mais representa ou mais representativo da queda. Portanto, quando você olha a queda, esse é um dos grandes valores disso. Quando Sodoma foi destruída, o que acontecia ali tinha a ver justamente com a deturpação dos relacionamentos, com a quebra da família. Isso foi tão grave a ponto de que em determinado momento aquela cidade deixa de existir. Portanto, meus irmãos, é encarado apenas como um pecado, mas como algo que fere a santidade de Deus, como todo pecado, e expressa essa ideia da perversidade. Mas uma segunda questão, quando Paulo apresenta esse pecado, ele menciona primeiramente as mulheres. E até parece estranho no verso 26, quando ele diz assim, por causa disso, ou seja, por causa da idolatria, os entregou Deus a paixões infames. E ele diz, porque até as mulheres. Irmãos, a mulher tem sido compreendida aqui, sempre talvez como o sexo mais razoável, no sentido de, muitas vezes, não ter ou não praticar determinadas coisas. Ao longo da história, quando a gente vê isso, principalmente com os filósofos gregos, a relação homoafetiva era algo muito encarado entre eles. Mas isso talvez não era se dado, ou as mulheres pareciam estar mais imunes a isso. Ou seja, elas não tinham ou não compreendiam tais práticas. Mas quando Paulo coloca aqui até as mulheres, ele dá a entender para nós que as mulheres também, ou seja, mostrando que até elas chegaram nesse entendimento, que até as mulheres mudaram então o curso natural por aquilo que é contra.
por aquilo que não requer na palavra de Deus, por aquilo que fere os ensinamentos bíblicos. Em outras palavras, meus irmãos, quando nos envolvemos com essas práticas, nós estamos pecando contra Deus e estamos entendendo que o nosso prazer, ele se sobrepõe ao que a palavra de Deus nos diz. E a palavra de Deus diz que quando o nosso coração, quando as nossas vontades se sobrepõem ao que a palavra de Deus diz, nós ainda não entendemos o que é o Evangelho. Porque o Evangelho, meus irmãos, requer de nós renúncia. O Evangelho requer de nós transformação de vida. O Evangelho requer de nós uma vida transformada. Pastor, quer dizer que as pessoas que agora estão no Evangelho não pecam mais? Não, é isso que eu estou dizendo. Mas agora elas têm mais consciência do seu pecado. E isso nos leva a nos arrepender nos momentos em que nós ferimos a santidade de Deus. Portanto, irmãos, como cristãos, nós não devemos jamais brincar com o pecado. Nós não devemos pensar que ele é algo de só menos importância. Mas como cristãos, nós devemos buscar viver de forma irrepreensível. Buscar a palavra de Deus. Mas só faz isso quem tem uma vida com Cristo. Só faz isso quem tem uma vida de oração. Porque se você quiser viver isso pelas suas próprias forças, eu quero te dizer que o resultado disso vai ser sempre o pecado. Se você quiser viver o Evangelho pensando eu consigo, eu quero dizer para você que você não vai conseguir. Você precisa da graça de Deus. Assim como todas as pessoas, e Paulo diz, precisam de Cristo, nós precisamos dele em todo momento. E a palavra de Deus nos diz que esse comportamento não é o que a palavra preceitua. Não é, portanto, o natural. Ele é contra a natureza de Deus. Porque Deus, meus irmãos, nos deu a grande bênção de podermos viver em família. E por mais que talvez você tenha tido uma experiência ruim com os seus pais, talvez a sua família não tenha sido uma família que te criou com amor, com carinho, talvez você não tenha recebido o cuidado e o abraço fraterno do seu pai, ou talvez a sua mãe tenha sido relapse em alguns momentos. Lembre-se, o privilégio de poder estar numa família é algo divino. Perdoe os seus entes queridos quando tiver que perdoar, mas Deus nos deu a bênção, meus irmãos, de podermos ter um lugar seguro. E a família é o lugar seguro. A família é o lugar onde nós podemos conhecer, onde pelo menos deveríamos conhecer profundamente a Deus. É um ambiente seguro. Quando você vê uma criança chorando, procure logo a sua mãe e fatalmente você resolve isso rapidamente, não é verdade? Quando uma criança começa a chorar, você faz o quê? Dá para a mãe. Porque é ali onde ela tem a segurança. A segurança da mãe, da criança. E Deus quer famílias assim. Portanto, quando nós contrariamos o que a palavra de Deus nos diz, nós trazemos para nós aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, aquilo que não é seguro. E, portanto, irmãos, nos afastamos ainda mais do Evangelho de Cristo. E quando estamos longe de Cristo Jesus, quando estamos longe da sua palavra, recaímos no que Paulo diz. Somos entregues às nossas paixões. Somos entregues aos vícios desse mundo. Portanto, essa é uma aplicação importante para fazermos aqui hoje. O que tem te tirado da palavra de Deus? O que te tem feito não estudar a palavra de Deus? Há muitos anos atrás, eu lembro de ter pegado uma Bíblia numa dedicatória, os irmãos já devem ter visto, que dizia o seguinte: ou esse livro te livra do pecado, ou melhor, ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. Só tem comunhão com Deus e vence o pecado quem está em comunhão com Cristo e com a sua palavra. Mas aqui, meus irmãos, me permitam ainda um segundo aspecto, quando Paulo agora vai para o verso 27 e ele diz semelhantemente. Ou seja, agora ele vai usar a mesma expressão, vai usar a mesma questão para falar o que acontece também com os homens. Quando ele diz, semelhantemente os homens têm deixado o contato natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si a merecida punição do seu erro. Quando homens e mulheres se envolvem nesse tipo de comportamento, necessariamente há consequências aqui para isso. Reverendo Hernandes, no livro dele, citando um outro teólogo, ele diz o seguinte, que essa penalidade
que é feita na esfera religiosa, ela é paga na esfera moral. Portanto, a degradação da religião é penalizada na imoralidade, é penalizada no pecado. Quando pessoas agem dessa maneira contra a lei de Deus e a lei da natureza, Deus lhes dá, ou dá a elas, o devido castigo. Portanto, a relação homoafetiva é apenas um dos pecados que Paulo descreve. No próximo domingo nós vamos ver ainda outros pecados que Paulo descreve como consequência da idolatria do nosso coração. Um dos comentaristas que nós usamos muito, chamado William Hendricks, ele diz o seguinte, que embora o derramamento de sua ira em sua total plenitude seja um problema lá no futuro, o impenitente, aqueles que está longe de Deus, experimenta nesse tempo agora uma pré-libação do castigo que virá. Portanto, abandonar o pecado, arrepender-se, pedir ao Senhor perdão e voltar aos caminhos de Deus. Esse sim é a verdade do Evangelho de Cristo. Porque o castigo, meus irmãos, aqui nesse momento ele é temporal. Ele é escravo das suas paixões, mas existe aqui, e Paulo fala isso do Evangelho, existe aqui graça, que pode salvar as pessoas. E Paulo diz isso de uma forma tão plena, porque ele se viu assim. Quando ele começa dizendo lá no início da carta, Paulo, servo de Deus, ele se lembra que no passado ele perseguia a igreja. Ele se lembra que no passado ele odiava a Cristo. Mas ele também se lembra que em um determinado momento, pela graça do Salvador, Jesus aparece a ele e diz, Paulo, chegou o tempo de você mudar de vida. E meus irmãos, sabem qual é a boa notícia que nós temos hoje? É que esse é o tempo que nós vivemos. Esse é o tempo da graça do Senhor. Esse é o tempo da mudança. Esse é o tempo do arrependimento. E eu digo isso, meus irmãos, porque a gente não pode deixar isso para depois. Por mais que eu queira que os irmãos vivam muitos anos, a gente não sabe o que nos acontecerá amanhã. A gente não sabe se Deus talvez nos chame. Ou quem sabe Ele volte. E eu oro para isso, aliás, eu não só oro, nós cantamos isso, Maranata, vem Senhor Jesus. Se Deus vier amanhã, você vai estar preparado para morar com Ele eternamente? Ou você está adiando a sua decisão para mais um amanhã, para mais um dia, para mais um tempo? Irmãos, a graça ela é preciosa. A graça é a nossa segunda oportunidade, terceira, quarta oportunidade. Mas não despreze, porque essa talvez seja a última vez que você ouve uma mensagem como essa. Queira Deus que não. Queira Deus que você tenha tempo de se voltar para Ele em fé, em arrependimento. Mas não se esqueça isso. Porque, irmãos, somente o poder sobrenatural do Evangelho pode fazer de um morto reviver para a vida eterna. Somente o poder sobrenatural da graça de Deus pode mudar um coração. Transformar um coração de pedra num coração de carne. Transformar uma vida sem Deus, uma vida com Deus. Transformar aquele que era morto pelos seus delitos, agora vivo para Cristo Jesus. Só que o texto diz que essas pessoas desprezam o conhecimento de Deus. Portanto, eles têm uma disposição reprovável, como diz lá no verso 28. Eles não dão atenção ao que é puro, ao que é verdadeiro. Lembra quando Paulo escreve lá em Filipenses sobre o que ocupar o nosso pensamento? Ele diz o quê? Que no nosso pensamento deve ocupar aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Irmãos, devemos aqui considerar os nossos caminhos. E devemos sair daqui, irmãos, humildes, entendendo que nós não somos melhores do que pessoas lá fora que praticam coisas dos quais nós falamos aqui. Mas, como diz aquela ilustração, nós somos como eles, mendigos também. Só que a diferença é que nós achamos o pão, nós achamos o alimento, nós achamos a Cristo Jesus. Portanto, eu quero concluir a minha mensagem aqui, meus irmãos, com algumas aplicações muito importantes para nós. A primeira delas, eu tenho que falar isso novamente, porque infelizmente esse é um jogo que se criou nesse tempo presente, de que jamais deve haver da nossa parte qualquer tipo de perseguição.
com qualquer grupo organizado ou que vão contra os princípios bíblicos. Não deve haver do cristão a ideia de uma perseguição ou, quiçá, a ideia de violência contra essas pessoas. Isso não é o evangelho, isso não é o que Cristo pede de nós. Mas eu quero dizer também, meus irmãos, e de forma muito clara e categórica, que a relação homoafetiva é pecado. E como pecado, eu preciso me arrepender e chegar a Cristo. Mas eu queria que você entendesse um pouco além, que a palavra de Deus nos diz que a relação entre homem e mulher é algo belo. E é algo tão bonito que quando Deus faz essa comparação da família, ele diz que a família é algo santo. Portanto, a relação sexual deve ser praticada dentro da esfera do casamento. É ali, guardado pelo casamento, pela santidade do Senhor. Portanto, qualquer relacionamento sexual fora do casamento se constitui também pecado. E o adultério, ele é pecado. Mas vale lembrar que Cristo sobe a régua quando fala de adultério. Ele diz que o adultério não é só a prática, mas o adultério também está no nosso coração. Quando ele diz, se você olhar para alguém com intenção impura no seu coração, você também já pecou. Irmãos, esse é um pecado que nós precisamos muitas vezes de ajuda para deixar. A questão sexual seduz boa parte das pessoas. E nós vivemos num tempo em que isso é colocado de uma forma muito escancarada. Eu não consigo ver hoje uma série na Netflix em que eu não tenha alguma coisa, algum chamariz para esse lado. Portanto, irmãos, tenhamos temor do Senhor no nosso coração, para que, ao olharmos para Cristo, possamos entender o que é pureza, o que é santidade. E eu queria que você saísse daqui pensando o seguinte: todos nós precisamos de Cristo Jesus. O adúltero precisa de Cristo Jesus. Aquela pessoa numa relação homoafetiva precisa de Cristo Jesus. Aquela pessoa que não é adúltero, que não tem uma relação homoafetiva, também precisa de Jesus. Aquele seu vizinho ateu também precisa de Jesus. Aquele seu colega de trabalho que esnoba Cristo em todas as suas falas e que brinca quando você fala de Cristo, também precisa de Jesus. Portanto, sabe o que nós devemos fazer como crentes em Cristo Jesus? Prega a palavra. Não importe para quem, não importe onde, não importe como, pregue a palavra do Senhor. E muitas vezes, irmãos, antes de você apontar o dedo para o pecado das pessoas, tenha o seu coração fortalecido e santificado em Cristo Jesus. Eu termino com uma frase que ficou meio clichê aí ao longo do tempo, foi dito aí por alguns pregadores, obviamente não é minha, mas que nos lembra que a igreja aceita a todos. E melhorando, ou talvez acrescentando essa frase, a igreja aceita a todos, a igreja perdoa, mas a igreja não aceita tudo. O evangelho, meus irmãos, é mudança de vida em Cristo Jesus. O evangelho é o Senhor Jesus e não a corrupção reinando em nosso coração. O evangelho é a palavra de Deus como última palavra no nosso coração. Irmão, se você tem sido tentado em alguma dessas áreas que eu falei hoje, há um caminho de Cristo para você. Há a graça do Senhor para você. Você precisa então olhar para a cruz de Cristo, confessar o seu pecado, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. E eu não vou dizer para você que a tentação acaba amanhã. Ela vai perdurar no seu coração. E muitas vezes vai bater um pouco mais forte em alguns momentos. Mas eu quero dizer para você que nessa luta você não está sozinho. Que nessa luta Jesus pode te ajudar. Que Cristo nos abençoe, meus irmãos. E que nós possamos confessar os nossos pecados a Ele. Lembrar que a graça do Senhor atua poderosamente em nosso coração.